gente. Vamos proclamar o nome de Jesus. Glória a Deus. Ontem, eu estava pregando de manhã, estava pregando à noite sobre a importância da gente vigiar, porque esse espírito imundo precisa de uma brechinha para entrar na vida da pessoa, entendeu? E se ele entrar na vida da pessoa, ele entra na família também. E eu estava até ontem à noite estudando um pouquinho sobre aquele livro de Noé. Eu estou lendo essa passagem de Noé, né? Porque o Noé, ele conseguiu salvar a família dele por causa da fidelidade dele com Deus. E a gente precisa buscar a fidelidade com Deus, ser fiel a Deus, que a nossa família, ela depende da gente, não é só a nossa família, não é parentes, vizinhos, pessoas que não conhecem Jesus, e se a gente não fizer alguma coisa, cada pessoa partir sem Deus, aí só Deus sabe para onde que vai, entendeu? Então a gente precisa ser fiel a Deus. Eu estava domingo lá no culto, no pastor Mota, e o pastor Mota estava falando sobre uma mulher que estava orando e tudo, né? Pelo marido. O que aconteceu? O marido morreu sem a salvação, sem batismo. Ela chegou perto do pastor, poxa, meu marido foi embora, morreu sem batismo. Pastor, o que significa isso? Significa, preste bem atenção, e para a gente conseguir salvar a nossa família, a gente tem que lutar, tem que fazer por onde. Se a gente não prestar atenção no que Deus está falando, a gente deixar escapar o que Deus está ensinando, a gente não colocar em prática em casa, infelizmente a gente pode até perder a batalha. Eu mesmo já aconteceu isso comigo. Não com meu esposo, mas tem uma pessoa, um parente meu, que foi embora sem batismo. Sim, entendeu? Pastora, minha vida, né, foi coisas que eu podia ter feito um pouquinho mais. Eu reconheço isso, entendeu? Eu podia ter feito um pouquinho mais. Eu não estava dando muita confiança que o meu pastor pregava. Então, quando a gente não dá muita confiança que Deus fala, a gente negligencia, a gente perde a batalha. E a culpa não é de Deus. A culpa é alguma coisa que às vezes a pessoa, Deus está falando, a pessoa precisa fazer. Às vezes a pessoa, pastor, mas graças a Deus, eu não bebo, não sou fiel a Deus, eu busco aquelas coisas que estão erradas. Assim, o Jó também era assim. O Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele fugia daquilo que era mal. Só que ele tinha uma brecha que destruiu a família dele toda. Matou os 10 filhos dele, acabou com a prosperidade dele. Fez uma lenha na vida de Jó. Pastor, qual era essa coisa? Ele tinha medo e receio. Ou seja, o Jó, ele era um homem que procurava viver o Evangelho, só que ele não confiava em Deus. Que Deus podia salvar a família dele, que Deus podia prosperar ele. Ele tinha medo de ficar pobre, medo de perder tudo, medo de perder a prosperidade, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de ficar doente. O que ele tinha medo aconteceu. Você está entendendo? Então, não é só você observar a palavra, você precisa confiar em Deus. O Jó, ele não fez isso aqui, quer ver? Vamos lá no Provérbios. A gente precisa prestar atenção, gente. É sério, se você não... É uma coisa assim, muito séria. Vamos botar assim, um exemplo. Um médico que vai fazer uma cirurgia. Ele tem que cortar a pessoa ali para fazer uma cirurgia. Se ele cortar no lugar errado, pegar no órgão lá dentro, alguma coisa assim, ele mata a pessoa. Vamos supor que a pessoa ele vai fazer uma cirurgia no coração. Aí corta lá, atinge o coração da pessoa lá dentro. Já era.
Está entendendo? Ele matou pelo de um descuidozinho. Assim é o Evangelho. O Evangelho, se você não vigiar, você, de vez de você conseguir a salvação da sua família, você acaba prejudicando a sua família. Entendeu? Então a gente precisa vigiar o que Deus está falando. Lá no livro de Provérbios, Provérbios 3. Achou aí? Provérbios 3. Tinha não? Não? Então é misericórdia. Então não é mais. Provérbios 3. Lá no versículo 5, ele está falando assim, preste atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é isso que ele está falando? É para você confiar em Deus de todo o seu coração. Gente, preste bem atenção. A religiosidade tem que sair, gente. Que às vezes a pessoa já se adaptou a uma religiosidade, aí não acontece nada. Mas sobre o que é uma religiosidade? É o jeito de eu entender as coisas. Eu entendi que é assim e pronto. Você está entendendo? Não, a pessoa assim, a religiosidade, você se conforma com aquilo. Isso aí eu nunca fosse mudar. Está entendendo? Você se conforma. Não, isso aí é a luta, todo mundo tem luta. Todo mundo nasceu para passar um pedacinho. E esse é o meu pedacinho da tudo. Que levar, religiosidade é isso. Você acha que você não vê Deus como Deus que pode resolver o seu problema. Você não chega assim. Você está entendendo? Você entra num negócio que é esquisito. Tem gente que a Bíblia está desse tamanho, cheia de papel. A pessoa entra ano, faz campanha, sai ano, faz campanha, entra ano, faz campanha, e sai ano, e a pessoa não crê. Então o negócio não acontece porque a pessoa não está crendo. É um jeito de entender dela. Ela entendeu desse jeito, não é do jeito que o pastor está ensinando, é do jeito dela. Aí fica meio complicado, gente. Não pode ser assim. Tem que parar com isso. Você entendeu? Por quê? Pastor, por que tem que parar com isso? Tu viu essa mulher? Tu viu, Natasha, domingo, que a gente estava lá, o pastor falou sobre aquela mulher? Uma mulher que disse que o marido dela morreu sem um batismo. Você ouviu? Por causa disso, você tem que parar com isso. Senão você vai morrer na sua frente, você não pode fazer nada, porque você está numa religiosidade. Você ora, mas não crê na palavra de Deus, você não crê no que o pastor está falando aí, fica difícil, só morre ali e você não pode fazer nada. Você está entendendo? Não tem como. Os filhos dele morreram, 10 filhos. Deus não pode fazer nada, ele não estava crendo, ele tinha medo. Você entendeu como é que funciona? Tem que pedir a Deus, quando você orar, você tem que falar com Deus: Deus, eu não quero ser religioso, tira toda a religiosidade de mim agora, me limpa. Eu quero ser crente, eu quero crer no que o Senhor está falando, que o pastor fala, que a pastora fala, eu quero crer, eu vou botar em prática. Senão é perigoso para a sua família. Só morre, infelizmente. Porque a pessoa, a nossa família, ela é salva por causa da nossa fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. E se eu não crer? Se eu não crer? Se a minha fé falhar? Hã? Já era. Não é a fé deles que está salvando, é a minha. Se eu não tiver fé, se eu não crer, não é.
a gente tem que sair dessa área. Às vezes Deus está falando na igreja, Deus está falando, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou religioso, eu creio, não. Você não está crendo do jeito que o pastor está falando, do jeito que o pastor está falando. Você pedir força a Deus. Já teve pessoas que eu falei, não, presta atenção. É um tipo de ensinamento que entra no coração da pessoa, que a pessoa não aceita a palavra. A pessoa pensa que ela já sabe, não, mas eu sou cristão há muitos anos, já estou acostumado, já oro há muitos anos, mas o negócio ainda não aconteceu. Está certo, por que ainda não aconteceu? Entendeu? A gente não pode servir a Deus do nosso jeito, do nosso entendimento, tem que ser do jeito que Ele está falando. Tem que pedir força a Deus. Eu não quero ser religiosa, eu quero confiar no Senhor mesmo. Não tem outro Deus, gente. Entendeu? Não posso olhar para o negócio e achar que aquilo ali Deus não dá jeito. Ou então é o conformismo. Quando você se conforma, é como se você cair numa religiosidade. Como assim se conforma? Os outros falam para você, é assim mesmo. Batalha, né? Eu sei como é que é. Passei anos assim. Mas cada um tem um pedacinho. Mas você não conseguir, vai pedir paciência a Deus. Já como Jesus está por aí, você acha que cada uma depois da sua vida. Não é assim, gente. É o demônio que está botando isso na tua cabeça para você não agir e a pessoa morrer ali e você salva. Deixa eu entender direitinho. A gente tem que vir para a igreja, a gente precisa obedecer o que Deus está falando. Olha o que ele disse, vamos repetir. Ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Pastor, o que é confiar? O que é confiar no Senhor, gente? Me explica o que é confiar no Senhor. Quem é o Senhor, gente? Eu tenho que crer na palavra de todo o meu coração. Você está entendendo? Tem que crer no que Jesus está dizendo de todo tempo. Se eu não crer, não funciona. Não existe esse mágica. Entendeu? Não é mágica. Você precisa crer mesmo. Se você não crer, e você precisa ser sincero com Deus. Pastor, todas as situações da sua vida, a senhora crê mesmo? Tem algumas situações na minha vida que eu estou vendo que eu não estou conseguindo crer. O que eu vou fazer? Eu vou passar a ouvir mais e a fé vem por onde? Eu vou prestar mais atenção no que eu estou ouvindo. Alguma coisa que eu não estou prestando atenção direito, eu não estou ouvindo direito. Qual o segundo passo? Eu vou pedir força a Deus para me crer. Como o pai do jovem lunático, né? Ele passou uma situação que ele pediu força a Deus para ele crer. Ele não estava crendo, ele precisava crer. O que ele pediu a Jesus? Ajuda a minha incredulidade. Porque se ele não pedisse, o filho dele ia morrer daquele jeito. Porque para o filho ser curado, estava dependendo da fé dele. Dele crer. Se ele não pedisse, ele não estava crendo. Se ele não pedisse a ajuda de Jesus, o filho dele ia morrer. É igual você, se você sente que você não está crendo na libertação daquela pessoa, você não está crendo na mudança daquela situação, você tem que pedir força, você não pode se conformar, você tem que pedir força a Deus. Que aquilo é um espírito que está atacando aquela pessoa. Se você não pedir força a Deus, o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Na hora ele destrói a pessoa, na tua frente. Você não pode fazer nada. Estão entendendo direitinho ou não? Entendeu? Você precisa pedir a Deus. Não tem que parar com o negócio de religiosidade.
Não, pastora, fala, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu já botei aqui um louvor bem alto. Irmão, não é isso. Eu orei, botei um louvor bem alto, o negócio vai acontecer. Não, você precisa crer no que Deus está falando para você voltar. Precisa abrir seu coração do jeito que Deus está falando. Aí tem que ser fácil. Se sente que você não está crendo, você tem que ir para casa, orar. Pai, eu preciso que o Senhor me ajude a colocar em prática o que o pastor falou, a pastora falou. Se eu não estou crendo, o Senhor conhece o meu coração, me ajuda a crer, me dá força. Se tem um espírito de religiosidade agindo na minha vida, que está impedindo as minhas bênçãos, tira isso de mim agora, Pai. O Senhor tem poder em nome de Jesus e vai funcionar. Agora, se você não falar nada, não fizer nada, você vai continuar na luta. Aquilo que meu pastor prega lá, que eu vejo que eu não consigo, eu vou orar, gente. Pai, se eu não estou tendo força, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Me ajuda. E Ele ajuda. Mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado no tempo. Não, pastor, fala para nascer, cada um nasceu para um pedacinho. Enquanto isso, o diabo está te tentando. Já estava um dia, a hora marcado, o garfo e a faca na mão. Já marcaram até um churrasco com seu parente, mas não faz, não, é assim mesmo. Até chegar o dia de churrasco, aí já era. É sério. A pastora fala cada coisa, mas é verdade, irmão. Se você não despertar, já era. Já vou ver a notícia. Quando morreu. Mas como foi? Sei lá, do nada. Caiu lá. No chão lá. Eu nem queria chamar a emergência. E aí? Era batizado? Não. E agora? Entendeu? Ou não? Vamos lá no livro de João. Ó, antes da gente ir lá no livro de João, presta atenção aí. Olha o que ele está falando aqui. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Pastor, o que é isso? É você se apoiar naquilo que você entende de evangelho. Você não pode se apoiar no que você entende, você precisa se apoiar na palavra. Confia no Senhor, se apoia na palavra. Gente, o que está certo é a palavra. Entendeu? E a gente não pode viver um negócio que não funciona. Vamos botar assim um exemplo, presta atenção. Quando fui lá para o pastor Mota, eu vim lá do Mundão. Então eu já vim aceitando o que meu pastor estava ensinando. Já começou, assim que eu cheguei lá, já começou Deus agir na minha vida. Entendeu? Mas às vezes, eu não estou falando que isso está acontecendo com vocês, são coisas que você precisa vigiar, nem eu falei ontem. Mas às vezes tem pessoas que vêm de outro ministério. E a pessoa se cismou com aquilo evangelho que ela aprendeu lá atrás. Aquele não estava funcionando, não funcionou até hoje. O que a pessoa tem que fazer? Tem que sair da religiosidade e vir para a palavra de Deus, irmão. O Saulo era assim, o Saulo era um religioso. Ele era um fariseu. Mas chamar fariseu, né? Aquelas pessoas contra Deus, não, eles eram religiosos, só não tinham conhecimento da verdade de Cristo. Eles foram ensinados na lei de Moisés, na palavra, mas eles não tinham o evangelho de Cristo. E o Saulo era um religioso. Ele fazia as coisas, crente que estava agradando a Deus. Ele fazia isso aqui, ele se estribava, se apoiava no entendimento dele. Só que o ensinamento que o Saulo recebeu, embora era um ensinamento bíblico, não era o ensinamento certo de Jesus. Era um evangelho distorcido.
tinha nada a ver com Deus. Não era aquele evangelho que funcionava. Tanto é que você não ouve falar que o fariseu expulsou o demônio. Que o fariseu orou e o cego voltou a enxergar. Que o fariseu orou e o paralítico começou a andar. Você já ouviu falar disso? Mas você já ouviu falar que Jesus fez isso. Então o ensinamento dos fariseus estava errado. Eles eram pessoas religiosas. Eles tinham a letra, mas não tinham o Espírito Santo. Eles estavam no ensinamento que não funcionava. Sim, entendeu? Então, às vezes a pessoa vem lá de trás de uma evangélica, não era aquele evangelho ali, não era de liberdade, de mudar a história. A pessoa fica ali, ela não sai dali. Tem que sair, gente. Tem horas que a gente precisa falar com Deus, Deus, me lava, tira tudo. Tira a religiosidade, tira medo, tira tudo que você achar aí dentro. Tira medo, manda tudo. Eu quero recomeçar de novo. Você tem que começar na palavra. Sim, entendeu? Porque às vezes a pessoa foi ensinada daquele jeito. Então a pessoa se envolve com o evangelho aquilo ali. Mas não é, irmão. Agora você está em outro evangelho. Você tem que ir com o evangelho que funciona. Parar de ficar na religiosidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A noite toda. Senhor, e você não crê, não adianta. Porque o pastor mesmo está falando, você não põe em prática. Você vai ficar toda a vida, aleluia, glória a Deus, entrando e saindo, o negócio não acontece. Escala, demônio, matar a pessoa. E você não encaixa na sua cabeça o que Deus está falando. Tem que ser do seu jeito, não é assim, gente. Tem que despertar, pedir força a Deus. Tem que sair fora da religiosidade. Não importa o que você aprendeu, funcionou? Não, então fica no que está funcionando mesmo. Não é difícil a gente entender isso. Porque às vezes a pessoa, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vem na igreja, eu não sei o que a pastora está falando, mas às vezes é coisa que aqui a pessoa pergunta a Deus. Deus, por que o Bernardinho chegou na igreja ontem? Poxa, as coisas já mudou, a família da pessoa está sendo liberta, e eu estou tanto tempo, pai, eu estou tendo essa igreja, mas já vim de outra. E o negócio não acontece. De repente é o que você trouxe de outra, que você não saiu do seu coração ainda. Você está entendendo? E a pessoa que está pouco tempo na igreja, a família está sendo salva e tudo, ela não trouxe outro evangelho, ela está aceitando só o que está aqui. Aí está funcionando. Você está entendendo direitinho? A pessoa que está falando que ela não trouxe coisa lá de trás, ela está se adaptando ao que está sendo ensinado aqui, nesse ministério. Aí está acontecendo o negócio. Você está entendendo direitinho ou não? Agora aí a gente traz o negócio lá de trás, aquilo lá não funcionava, vai continuar não funcionando. Por isso que funciona na vida de outras pessoas e às vezes não funciona na vida da pessoa. Mas você tem que ver isso. Se você não trouxe bagagem, não trouxe coisa, não é o evangelho certo. Gente, a pior coisa que tem é quando a pessoa aprende errado. Tirar aquilo ali, é bem pior você pegar um aluno, acho que até numa escola qualquer, né? Que aprendeu tudo errado para consertar, do que você pegar um aluno que nunca aprendeu. Eu acredito que é pior consertar aquele ali. O que nunca aprendeu, ele vai começar a se adaptar ao que você está ensinando. Mas o que já aprendeu, não, é porque lá ensinaram daquele jeito. É porque eu já aprendi daquele jeito, isso que estraga. Está errado, a pessoa não consegue se adaptar no certo. Hã? Pode ser assim. E isso tem jeito, tá? Eu tenho pessoas aqui na igreja que veio de outro ministério, a família está todo mundo sendo salvo, a pessoa está aceitando o que está escrito. Se você ficar naquele ensinamento errado, ficar toda a tua cabeça de religiosidade, tá? Família não é salva, nada acontece.
Entendeu? Mas a pessoa está ali, Deus está usando o pastor para falar, a pessoa não está nem aí para a palavra. O negócio da pessoa é que, aleluia, glória a Deus. A pessoa encasquetou com isso. Se eu ficar olhando de noite, vai acontecer isso, a minha cruz, esse meu. Mas e a palavra que Jesus está usando o pastor para falar? Ah, isso aí eu esqueci, mas aleluia, glória a Deus, eu vou tomar um banhado, você está na religiosidade, irmão. Gente, preste atenção, Jesus disse, sem mim, sem a palavra, esquece. Você pode ficar orando de noite, pendurar, não sei se ficar orando, sem ideia. Você pode fazer o que você quiser, não vai acontecer desse jeito. Subir um monte de joelho. É sobre a palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus, não é sobre ficar orando de noite, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí vai lá, ai Deus, ai Senhor, não esquece isso, obedece seu pastor, você vai conseguir, gente. É sobre a palavra de Deus, é o que Deus está usando o pastor e a pastora. Eu vou falar com você no altar, a gente não tem mistério, não tem mágica, é só isso. Se fosse assim, eu não tinha chegado até aqui, gente. Pastor, por que você chegou e tá? Porque eu vivo isso, eu vivo sobre a palavra de Deus, é sobre o que meu pastor está pregando, é isso. Meu pastor pregou lá sobre oração. Estou dando um exemplo. Eu entendi que era comigo, poxa, eu vou orar mais. Pai, me ajuda a orar mais, obedecer o que o Senhor usou lá o pastor para falar. Deus usou lá o pastor para falar sobre as maus conversações, você ter cuidado com isso que eu uso. Não ouvir falar mal de ninguém. Pai, me dá força para mim não ouvir falar mal de ninguém. Preciso colocar em prática o seu filho falou mal. Gente, é assim. Você está entendendo que não tem quadro aqui para me fazer isso, para me te explicar. É assim, não é de outro jeito. Agora vamos supor, o pastor está falando lá. Aleluia, glória a Deus. Esqueci até o que o pastor falou. Aí eu vou para cá, Senhor, meu Deus e meu Padre. Irmão, isso não vai funcionar nunca. Porque a palavra que era para me colocar em prática, para Deus operar, esqueci. É sobre a palavra. Até anota aí que isso vai ser o título. É sobre a palavra. Não é do meu jeito, é sobre a palavra. Não vai funcionar desse jeito. Eu desprezo o que meu pastor está falando, vou lá e fico, aleluia, deu uma olhada de lá e está bonitinho o que você está fazendo, glória a Deus, está adorando tudo mais a palavra. Eu precisava para agir na sua vida, você descansou, e aí? Não é assim. Se tudo que eu fizer, que eu não colocar a palavra de Deus na frente, não agir sobre a palavra, não viver a palavra, é uma religiosidade. Eu engano a mim mesmo. Pode ser assim. Então ele está falando aqui, vamos lá. Estou falando que a pessoa não entender isso, está passando um tempo, uma hora a pessoa perde alguém da família que ainda não é batizado, e aí? Você de vez de vencer a batalha, você acaba perdendo a batalha. Tudo isso por falta do conhecimento, da verdade. Entendeu? Gente, a religiosidade tem que sair, tem que parar com ela de ir na igreja e continuar fazendo do meu jeito. Não pode ser assim. Eu tenho que ir na igreja, ouvir, não, Pai, me dá força para fazer do jeito que o Senhor usou o pastor para falar. Eu não posso fazer do meu jeito, me dá força para fazer do jeito que o Senhor quer. Aí as coisas acontecem. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É você se apoiar naquilo que você acredita. Você está entendendo? Ah, não é bem assim não,
fazer? Eu sou cristão há muitos anos. Você vai lá e faz de outro jeito. Pastor, a gente não pode orar. Não pode. Você deve orar. O cristão precisa orar. Só que nem tudo é orar. Às vezes Deus está mandando você confiar. E você está ali, aleluia, glória a Deus, mas você não está confiando. Você está entendendo, gente? Às vezes você está orando, mas você está com medo. O medo está atrapalhando a resposta da sua oração. Aí quer dizer, você vai ficar toda a vida com aquele medo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se você não prestar atenção na palavra, aquele medo não sai. Você não consegue ser abençoado. Às vezes você vai orando toda a vida numa ilusão e não acontece. Vamos lá no livro de João. Gente, eu espero que vocês consigam entender o que eu estou falando com vocês. E procure um lugarzinho com Deus e pede a Deus. Isso é coisa que você tem que pedir a Deus. Jesus disse: todo aquele que pede, Deus, eu não quero viver do jeito que eu acho que está certo. Eu não quero ter uma fé do jeito que eu acho que está certo. Eu preciso obedecer o que o Senhor está usando, minha pastora, meu pastor. Eu preciso da sua ajuda. Abre o entendimento do meu coração, meu Deus, para o seu evangelho, senão eu vou ficar toda a vida. Você está entendendo direitinho? Eu preciso entender. É medo que eu estou. Tira esse medo do meu coração. Me ajuda a crer, me ajuda a colocar em prática o que é ensinado. Isso é coisa que você precisa orar. Se você não orar, você não consegue. Pastor, o que você está falando? Porque eu oro. Quando eu vejo que meu pastor está pregando um negócio que eu não estou conseguindo colocar em prática, eu oro. Meu Deus, eu sei, o Senhor já usou lá o pastor, o Senhor já falou, é verdade, mas eu não estou conseguindo, eu preciso da sua ajuda. Só que não é do meu jeito, é do jeito de Deus, não tem como. O que está a palavra, gente, sempre está certa. É uma coisa inevitável para você vencer. Quer vencer? Acredita nisso, a palavra sempre está certa. Mesmo que às vezes você não goste do que está sendo pregado, mas está certo. Você está entendendo? É isso. Quando a palavra não está se batendo com o que eu estou fazendo, então o errado está eu. É assim que eu vivo, eu que estou errado. A palavra está certa. Eu tenho que me adaptar à palavra. Eu tenho que orar a Deus. Não é um bicho de 7 cabeças. Deus não é um monstro. Deus é amor. Se você chegar perto dele, pai, eu quero te servir. Eu preciso da sua ajuda, mas eu ouvi, mas não entendi direito, preciso entender. Eu preciso que o Senhor me ajude a colocar em prática o que o Senhor está falando, Deus. Não deixa eu agir do meu jeito, dá sabedoria, me ajuda a colocar em prática, está escrito. O pastor lá falou, irmão, Deus vai te ajudar. Deus é amor, não é monstro. Daqui a pouquinho, você faz essa oração, você vê que as coisas estão mudando, você está mudando. Está mais feliz, está conseguindo colocar mais em prática a palavra, porque Deus te ajudou. Mas se você não entender que é do jeito de Deus, ficar batendo naquela terra que você entende, aí fica ruim. É melhor você entender que é do jeito de Deus e pedir ajuda dele e as coisas mudar, do que você achar que é do seu jeito e não mudar nada. Estou entendendo direitinho? Coisas ficarem toda a vida no lugar. Não, pede a Deus, gente. Neném, quando está com fome, o que ele faz? E quando ele está mijou, fez totozinho, o que ele faz? Ele pede ajuda, irmão, do jeito dele, mas ele está pedindo ajuda. Alguém aí vai me passar a fralda aqui para o coelho, vai. Aí a mãe vai lá e entende que está com algum problema. Procura começar a procurar o que é e acha que eu cozinho lá e dentro. Você está entendendo? A gente, quando está com problema, tem que pedir ajuda a Deus. Deus, eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo, eu estou entendendo de outro jeito. Ou então eu aprendi lá atrás de um jeito, não estou conseguindo me adaptar ao que você está falando, eu preciso. Eu tenho que pedir força a Deus. Glória a Deus. Tem que se adaptar, pedir para se adaptar. Glória a
a Deus. Então, lá no livro de Jó, vamos lá. Estou falando porque a gente tem que vencer, que a nossa família precisa da gente. Entendeu? Pessoa da nossa família ainda não é batizada, depende da gente. Você está vendo o diabo lá rodeando a pessoa. Então, por isso você tem que pedir a Deus. Deus, eu não posso ficar no erro, eu tenho que fazer o que o Senhor está falando. Experimenta fazer isso. Pastor, mas eu já orei dia e noite. Aleluia, glória a Deus, eu passo a noite toda. Pastor, eu orei o dia orando. Mas você já experimentou orar fazendo o que eu estou falando para você? Senhor, eu quero viver o que está sendo pregado. Abre o meu entendimento, me ajuda a entender o que o pastor está falando, me ajuda a colocar em prática. Você já orou assim? É assim que você tem que orar, porque não adianta você querer orar e estar orando, mas sem a palavra. Mas a palavra você esqueceu, até o que foi pregado, entendeu? Você está orando do seu jeito, não tem como. Eu oro com a palavra, gente. Eu ouço, a fé vem por onde? Quando o pessoal queria ser liberto, curado, eles faziam o quê? Eu preguei uma. Primeiro eu ouço, ouvi, depois eu vou lá, Deus, eu venho a ti em nome de Jesus, tal. Senhor, eu já falo assim para Deus, eu estou no altar de Deus, Ele sabe que eu estou falando a verdade, que Ele ouve eu falar isso para Ele. Eu ouvi a sua palavra, já começa assim, entendeu? Eu ouvi a sua palavra. O que o Senhor usou lá o seu filho, o pastor Mota, para falar comigo, eu ouvi. E isso aqui, pai, assim, o Senhor está certo, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não estou conseguindo sozinho. Eu preciso da sua ajuda para colocar em prática a sua palavra. Eu sei, eu falo com Deus, eu sei que não é do meu jeito. O Senhor está falando isso aqui, é isso, então eu vou ter que me adaptar a isso, então eu preciso da sua ajuda. Sozinha eu não consigo. Está entendendo como eu oro? Eu não oro assim, esqueci até que o pastor falou, Senhor, meu Deus, não, eu tenho que ir com a palavra. Jesus é verbo, Jesus ele tem que estar na frente. Se não for com a palavra, sobre a palavra, o negócio não acontece. Aí eu oro a Deus, tal. Depois o que acontece? Aí Deus me ajuda. Que eu consigo colocar em prática aquilo que Ele falou. E eu coloco em prática. Coloquei em prática aqui. A minha bênção acontece. Porque para a tua bênção acontecer, você precisa botar em prática e ensinar no altar. E se não colocar em prática e ensinar no altar, você vai morrer no orar, uma coisa não acontece. Escuta o que eu estou te falando, eu tenho experiência disso com Deus. Naquele época eu não estava nem aí que o pastor estava pregando. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu glória a Deus, bota no poder, e jejum. Aconteceu não? Depois Deus falou comigo, eu falei, não, como? Você não ouve mais a palavra, não presta mais atenção no que eu falo com vocês, você está aí sozinho. Gente, eu tenho experiência dessas coisas com Deus. Volta, vai ouvir a palavra, você vai ver se eu vou fazer. E depois eu estou cansada de tanto orar no meio de lá, vai sentar lá, vai eu vou prestar atenção direitinho, vou prestar atenção, entender o milagre que acontece. Aí Deus falou no meu coração, viu? É sobre a minha palavra. É sobre a palavra. Não tem outro jeito, gente. Não existe outro jeito, não existe mágica. Orar, nós temos que orar, nosso diálogo com Deus, mas você precisa ir com a palavra. O que Deus usa o pastor para falar no altar, isso não é uma coisa à toa. Jesus disse assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes farás o efeito como me apraz.
Deus, quando envia a palavra no altar, é que Ele quer realizar alguma coisa na sua vida através daquela palavra. Mas se você despreza a palavra, não tem como. Porque o mundo não foi criado só por oração. E o Senhor, ai Jesus, firmamento, Senhor, faz aqui o firmamento, Senhor, eu queria o firmamento, em nome de Jesus, aleluia. Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Disse, haja, foi sobre a palavra. Deus age na sua vida sobre a palavra. É sobre a palavra que seu filho vai se libertar, é sobre a palavra que seu marido vai se libertar, é sobre a palavra que você vai prosperar, é sobre a palavra que você vai ser curado. É sobre a palavra. Glória a Deus. Orar, você tem que orar, mas uma coisa não dispensa a outra. Não é que você ora muito, aleluia, glória a Deus, você escuta muito. Gente, continue orando, escutando o amor, tá? Não estou precisando fazer isso, isso é ótimo, isso é bom. Mas só que você não pode achar que só isso substitui a palavra. Não. Tem que ter a palavra. Tem que ser um conjunto. Você está entendendo? A palavra principal, porque Ele é Jesus. Sim ou não? Então, se eu sou uma pessoa muito de oração, mas eu não estou ouvindo o que Deus fala, eu estou orando, mas sem Jesus. Sem a palavra, sem Jesus. Então, Jesus sem mim. Ele está falando lá no capítulo de Jó, no capítulo 1, né? Para te encerrar aqui. A virtude, a tentação e a perda de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este um homem íntegro, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. Ele era um homem que ele era temente a Deus, ele era reto, ele desviava-se do mal. Jó, ele era fiel ao Senhor, na obediência. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos ao seu serviço, os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Jó não tinha sossego. Ele era assim. Ele achava que ele podia tomar conta dos filhos. Você está entendendo? Ele não confiava em Deus assim, de entregar os filhos na mão de Deus, não. Ele achava que ele que podia tomar conta. Tem pai, mãe, que eu sempre estou explicando aqui na igreja: gente, seu filho é criancinha, não. Então, para de ficar falando. A mulher também é a mesma coisa. Lá em 1 Pedro está escrito o quê? A fim de que, se alguns maridos não obedecem à palavra, sejam ganhos pelo procedimento das suas mulheres sem palavras, sejam ganhos sem palavra. A mulher quer ficar debatendo: olha o que você está fazendo, você acha que isso está certo? Você acha que isso está certo? Olha a nossa família, que não sei o
Irmão, você está atrapalhando o Espírito Santo de Deus. Seja ganho sem ver. É sem palavras. Se orou a Deus, botou na mão de Deus, o Senhor prometeu, confio no Senhor, creio no Senhor, creio que o marido vai ser liberto. Não é ficar falando. É um espírito. Não adianta você ficar falando com o espírito. O marido não acaba, também. Filhos é a mesma coisa. Você quer ficar lá, mas você está fazendo está errado. Você não está vendo o que você está fazendo, não? Não está vendo, senão não estaria fazendo. É o espírito que está fazendo, a pessoa fazer aquilo ali. Pastor, o que acontece quando eu faço isso? Você está atrapalhando o Espírito Santo. Você está querendo fazer uma coisa que só Deus é que pode fazer. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você está atrapalhando Deus. Você está querendo convencer a pessoa de uma coisa que só Deus é que pode convencer. Se Jesus não convencer, você não vai convencer. Você acha que se Deus não fizer, eu vou conseguir fazer? Você tem que convencer a pessoa de uma coisa que não é um ser humano que convence, é Deus que convence. Então, de qualquer forma, não adianta você falar, você precisa botar na mão de Deus e confiar neste Deus. E o Jó tinha medo. Você quer que eles pecaram? Deixa eu ver se eles pecaram. Se eles pecaram, não foi ele. Está entendendo? Ele era tão bonito, fiel, mas ele tinha medo de perder os filhos, medo de os filhos pecou. Você está entendendo? Ele ficava assim. Enquanto a gente tem que orar. Você percebeu que o filho fez um negócio errado? O senhor fez um negócio errado, você tem que orar, repreender aquele mal, crer em Deus. É assim que liberta a pessoa. Então ele está dizendo aqui, e assim fazia Jó continuamente. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Não tinha uma pessoa na terra que era tão fiel como Jó a Deus. Você tem uma ideia? Pastor, por que aconteceu tudo? Porque ele deu uma brecha. Embora ele era fiel, mas ele deixou uma brecha. Isso eu estou falando para vocês, tem que vigiar isso. Você é uma pessoa muito fiel a Deus. Você se desvia do mal, mas você tem que vigiar todas as áreas. Então ele está falando aqui, vamos lá. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus em vão, a Deus em vão, porventura tu não cercaste ele está explicando, tá? De bem, aqui está escrito estéreo. Não sei nem o que é isso. Me cercaste tu de bem, a ele a tua casa, e tudo quanto tem, a obra das tuas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eu disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Olha só, já pensou? Tudo que ele tinha estava na mão do diabo agora. Família, filho, tudo. Já pensou? A pastora está amarrada, o diabo só veio para roubar, matar e destruir. E somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e filhas comiam e bebiam e vinho
na casa de seu irmão primogênito, que veio mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavaram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles sabeus e os tomaram, e os seus servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer as novas. O diabo já começou a destruir a prosperidade. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda este falando, só uma pancada atrás da outra. Jó começou a perder tudo. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos céus feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer nó. Acabou com a prosperidade toda de Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu sobre 4 cantos, e a casa caiu sobre Jó e morreram. Só eu escapei para trazer. Olha só aí. Acabou a prosperidade, Jó ficou pobre, perdeu 10 filhos num dia só. Se é para você ver um exemplo, o diabo entra na vida da pessoa, além que ele faz, né? Ontem eu preguei sobre Judas, que ele fez comigo. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Depois que o diabo desiste, não existe nada. Ele não tem misericórdia não, viu? O Jó estava no poço, mas mesmo assim ele... Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu disse, Senhor Satanás, observaste teu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu citado contra ele, para consumir sem causa. Então, preste atenção. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Assim, tudo que ele tiver, ele não vai querer morrer, a pessoa não quer morrer, né? Ele diz, tudo que o homem tiver, dará pela sua vida. Então Satanás, não. Eu disse o Senhor Satanás, não. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, verás contra as penas de ti, contra ti na tua face. E disse o Senhor Satanás, eis que ele está na tua mão. Antes era o que ele tinha que estava na mão dele, agora não. Agora o Jó está na mão de Satanás, olha só. Você imagina, você saber que você está na mão do diabo, o diabo pode fazer o que ele quiser com você.
sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O demônio botou uma doença no Jó bravo. Já tinha perdido tudo, já tinha ficado pobre, já tinha perdido os filhos. Agora Jó estava doente. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ó, agora o demônio também entrou na mulher. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o demônio na mulher do Jó também. Até isso o demônio entrou na mulher dele, para usar ela para dar um conselho para ele, para acabar de destruir ele, né? Ele amaldiçoar a Deus, não, já era. Amaldiçoa Deus e morre. Se amaldiçoar ele, você vai morrer parado. Um demônio que está usando a mulher de Jó. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com o seu pai. Pastor, se o Jó era um homem íntegro, fiel, por que tudo isso aconteceu na vida do Jó? Agora a gente vai lá. Jó 3, versículo 24. Acharam aí, gente? Jó 3, versículo 24. Olha o que ele diz, ó. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, não é isso? E os meus gemidos se derramam como água. Tristeza, né? Aquela pessoa que não tem graça nem para comer, vai comer, perde até a fome, lembra dos problemas, não tem? Agora presta bem atenção nesse versículo, gente. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Jó, ele era um homem íntegro, fiel e desviava-se do mal. Porém, Jó tinha medo. Não é que ele era infiel a Deus, ele era fiel, mas ele não confiava em Deus de todo o coração, como está lá no Provérbios 3. Ele tinha medo e receio. E você, quando é uma pessoa que tem medo, acaba acontecendo aquilo que você tem medo. Por isso que ele está falando aqui, ó, o que eu temia, tipo assim, o que eu tinha medo me aconteceu. O que eu tinha medo me aconteceu, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Mas aconteceu comigo justamente o que eu tinha medo. Jó tinha medo de ficar pobre. O que aconteceu? Ficou pobre. Jó tinha medo de perder os filhos. O que aconteceu? Perdeu os filhos. Jó tinha medo de ficar doente. Ficou doente. Jó tinha medo, sei lá, que o demônio entrasse lá na mulher bebendo, toda a mulher dele. Você está entendendo, gente, que você precisa confiar em Deus de todo o coração? Se você sente que você não confia, você precisa pedir a Deus. Se eu tinha esse medo, essa dúvida no meu coração, me ajuda a crer. Porque olha a lenha, o estrago que o diabo fez na vida de Jó por causa de medo. E olha que era um homem íntegro, fiel, desviava-se do mal. Ele era um homem que se esforçava para agradar a Deus. Só que ele não confiava em Deus. Você entendeu? Ele tinha medo. Então ele disse, ó, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive sossegado, não é isso? Tranquilo. Nunca estive tranquilo, sossegado. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre minha preocupação. Por que ele nunca esteve sossegado antes? Por quê?
Ele não confiava em Deus. Porque quem confia descansa. Ele não era assim. Ele está falando, nunca estive sossegado, sempre estive preocupado, nervoso. Você está entendendo? Porque lá no Salmo 91 está estar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí quando você confia em Deus, você descansa no que Deus está falando. Mas não é descansar é uma coisa, gente. Se acomodar é outra. Você tem que vigiar isso aí. Você não está descansando, você já se conformou, é diferente. Esse mesmo. Aí você não luta porque não morre. Está entendendo? Descansar, você confia em Deus. Ele não, ele nunca teve descansado. Lembra? O pessoal do guerreiro, você nunca pegou? Deixa eu ver. Ele deve ter feito alguma coisa. Ele não tinha sossego, irmão. Quer dizer que ele não confiava em Deus de todo o coração. Glória a Deus. Quer ver um exemplo? Tem parente nosso que não está aqui. Você entendeu? Está lá fora, num lugar trabalhando, fazendo outra coisa. Você sabe o que eles estão fazendo? Você vai conseguir ficar o tempo todo atrás deles? Tem que confiar em Deus mesmo, irmão. Se Deus não guardar a cidade, vão vigiar e sentinela. Entendeu? Se eu ficar 24 horas do lado da pessoa, não vou conseguir guardar a pessoa. Quem guarda é Deus. Não, para nenhum perigo, nenhuma bala, nenhum acidente acontecer, uma pessoa pode morrer até do teu lado ali. Sem nada dentro. Entendeu? Desmaia, você vai ver, cadê o Bernardinho? Foi embora. Você não consegue, alguém só quem consegue guardar é Deus. E o Jó era assim, ele tinha medo, ele tinha receio, ele não confiava em Deus. Por isso que ele está falando aqui, porque aquilo que eu tinha medo, porque o que eu temia me sobreveio, logo que eu tinha medo, o que eu receava me aconteceu. A palavra de Deus diz, lá no livro de João, nós temos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a não ter medo. Já teve algumas vezes na minha vida, eu fui atacada por espírito de enfermidade. Uma vez, eu andava daqui ali, o meu coração começava a me dar uma dor, sabe? Uma dor, uma mistura de dor com uma falta de ar. E eu já ouvi falar várias vezes que várias pessoas infartam assim. Seus sintomas de infarto, né? Sente aquela boca preta, aquela coisa. E aí o diabo vinha na minha mente aí, ó. Isso é muito. E eu estava passando um período de tribulação na minha vida, um problema, saúde. E problema está aqui, problema está ali. E o diabo, sabe o que é isso aí? O demônio começou a falar na minha, isso é muito conhecimento. Você vai acabar empatando. Sério? Aí tá, eu andava daqui pra lá, daqui a pouco. Aí eu me aborreci um pouquinho, a gente não se aborrece, mas as pessoas vinham trazer uns probleminhas para mim, porque eu sou pastor. Pastor, o que significa isso, irmão? O que mais trazer para mim é problema. Não me orar por isso. Você está entendendo? Ué, para que o pastor, o pessoal não trazer problema, o pessoal pode tudo com o pastor. Pastor, chegou, pastor, acabou de ver. E pastor, médico visita, eu nunca mais tenho problema. E aí, trouxeram os probleminhas para mim, né? E daqui a pouco o coração ela não. Aí o diabo
veio falar no meu ouvido, mas eu estava alguns dias assim, né? Você vai acabar empatando, você vai aborrecimento. Aí, quando foi um dia, eu ouvi essa voz, eu comecei a rir, sozinha. Todo mundo de Deus, mas você era meio doida? Não, sério, comecei a rir, eu sozinha. Se ele me visse, se ele achar que eu estava meio. Aí o pastor está rindo ali sozinho. E eu falei em voz alta. Ô Satanás, presta bem atenção. Se eu for embora, morrer, eu vou estar muito bem, eu vou estar do lado da pessoa que eu quero estar. Não tem problema nenhum de ir embora agora. Glória a Deus, eu vou chegar lá na glória feliz da vida. O que eu mais quero é ver Jesus ver. E se eu ficar aqui é muito, eu vou fazer a obra de Deus. Então quer saber de uma coisa? Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não me assuste, não tenho medo da morte. Eu me considero uma pessoa salva. E eu repreendo você em nome de Jesus Cristo. Nunca mais eu me encontrei. Pastor, por quê? O diabo ele viu que ele não estava me assustando, eu não tenho medo de morrer. Você está entendendo? Irmão, que se você tiver medo de levar, aí sim, tu sabia que há uma pesquisa, segundo os psicólogos, não tem nada a ver com o pastor não, tá? Com a Bíblia não, que 99%, só 1% que não, 99% das pessoas que têm câncer são pessoas que tinham medo de ter câncer. Os psicólogos veem essa análise. Quer dizer, o que eu temia me sobrou. Se eu fosse uma pessoa que eu tivesse medo de morrer, eu tinha morrido. Mas como eu não tenho medo da morte, então já se deu mal. Isso aí não adiantou, não. Foi embora. Entendeu? Então ele ameaça você naquilo que você tem medo. Você tem que vencer esse medo com Jesus. Jesus disse: verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem que encarar o negócio. Não, então vamos lá. Em nome de Jesus. Aí o bichinho sacou ela. Entendeu? Mas se você ficar. Toda vez que o diabo te ameaça, ele sempre vai usar aquilo ali contra você. Você entendeu? Que eu temia me sobreveio. Como esse ato me aconteceu. Já vi tanta pessoa com medo de morrer, eu medo de morrer, eu morreu. Você entendeu? Já tive tanta pessoa, já vi tanta pessoa, tem medo de morrer, então está vivo até hoje. Então tem que parar com isso e pedir a Deus. Glória a Deus. Se é uma pessoa corajosa, eu estou na tua mão. Vai morrer, não. Que isso? Irmão, presta atenção. Quem tem o fôlego da sua vida na mão é Deus. Você só vai sair daqui se Deus permitir. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não pode tirar a vida de ninguém se Deus não permitir. Tudo é uma autorização de Deus. Viu aqui? Para tocar no jovem, ele pediu. Ele teve que pedir permissão a Deus. Deus permitiu que ele tocar. Então, não é assim. Tudo tem que ser de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, precisa pedir a Deus. Verdadeiro amor, lança fora todo medo. E viver a palavra. Não esquece que você entende que é evangelho. Você esquece aquilo que você entende assim. Para me libertar o fulano, não fazer isso, que eu já entendo isso. Irmão, esquece isso. Põe em prática o que Deus está falando. Senão você nunca vai libertar o fulano. Você está fazendo do jeito que você aprendeu. E do jeito que você aprendeu não funcionou até hoje. Você tem que fazer do jeito que Deus. Hello, Moto.
vamos colocar em prática a palavra, né? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer ao Senhor por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou esta manhã. E eu venho orar pela vida dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que precisa de um milagre no seu casamento, na sua família, na sua prosperidade. Oh Deus, essa pessoa tem consiga, Pai, crer de todo o coração e o milagre dela venha acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando ao Senhor esse recipiente que está aqui, onde eu peço, Pai, que o Senhor transforme esse líquido no Teu sangue e todo o coração que for mergulhado ali aconteça conforme essa pessoa está pedindo. Pai, manifesta o Teu poder na vida de cada pessoa. Eu estou paralisando a ação de Satanás no casamento, na prosperidade dos filhos. Oh Deus, na saúde dessa pessoa, na vida espiritual. Estou expulsando em nome de Jesus. Exijo que saia e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pegue o seu mal, saia agora. Vai embora. Sai da família dessa pessoa. Leva a sua perturbação, o seu mal, leva o seu medo, a sua dúvida, tudo que é seu, e não volta mais em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um deles. Oh Pai, peço que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Honra essas em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Deus, gente, desejem um bom dia, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Que Deus abençoe também o pessoal do Face. Abençoe também minha mãe. Mãe, bom dia. Deus abençoe a senhora, tá? Também te amo. Fica na paz do Senhor. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.